Muito boa noite a todos, né? Sejam aí todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso evangelho deste domingo, obviamente que no intuito de vibrarmos aí pelo nosso planeta, né? Nesses momentos tão complexos, né, para a sociedade de uma forma geral. Eu acho que até que um grande percentual consegue se aperceber da necessidade desse remédio amargo para a nossa sociedade, mas com certeza a grande massa não, né? E, então que com essas vibrações, com esses evangelhos, principalmente nós possamos levar um pouquinho de luz, né? Para esses seres, famílias, e principalmente também a esse grande contingente de espíritos que estão desencarnando em massa nesses tempos de coronavírus, né? E que possamos também levar com o nosso pensamento, com o nosso amor e a nossa energia, algum conforto para os familiares que ficam aqui, né? E não nos esquecendo também que fazemos uma vibração sempre muito especial para todos os profissionais, né? Que tem que estar aí em campo para nos dar um mínimo, não é mesmo? Muito bem. Como sempre, vamos fazer uma leiturazinha aqui da página antes da nossa abertura do Fonte Viva. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a servir invariavelmente, servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar seus servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber,
há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue, né? Por isso que também, né, uma das pilastras aí da codificação espírita é: fora da caridade não há salvação. Mesmo? Muito bem, então vamos fazer a nossa preparação dessa noite para o nosso Evangelho. Como sempre, pedimos a todos que procurem, né, respirar fundo, pausadamente. Procurem se desligar de toda e qualquer preocupação do seu dia. E assim vamos formando essa corrente de luz, de amor e de fé. E assim vamos formando uma união fraterna entre todos, vamos nos harmonizando e nos ligando ao plano espiritual. Vamos agradecer ao nosso mentor e aos mentores da nossa casa pela ajuda espiritual recebida. Agradecemos às equipes de proteção e limpeza. E lembremos sempre a vocês mentalizarem, né, na tela de vocês, essas equipes de higienização e limpeza, então, adentrando aí todas as dependências dos seus lares e fazendo essa higienização e essa limpeza. Vamos nos ligando aos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, Maria de Nazaré e Irmã Sheila. Vamos pedir aos mensageiros celestes que nos fortaleçam e nos amparem. Pedimos à Mãe Maria para nos ajudar em nossa renovação. E vamos agradecer principalmente ao nosso Pai Criador, a Jesus e à espiritualidade presente. Que assim seja. E agora, então, aquele conjuntinho de frases para vocês repetirem junto conosco, né? Pai, organiza minha vida e assuma o controle de tudo. Ajuda-me a fazer tudo o que precisa ser feito sem me achar vítima. Dai-me sabedoria, paz e o discernimento. Ajuda-me a superar os obstáculos da vida. Nada é maior que a minha fé. Ajuda-me a ter força e esperança e impulsiona-me a buscar o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Quando um sonho se desfaz, Deus constrói. Quando as forças acabam, Deus renova. Quando dizemos não vamos conseguir, Deus nos levanta e nos dá força. Espíritos de luz e de amor estão sempre ao nosso lado. Eles vibram pela paz, por nós, pela nossa família e nos guiam. Portanto, confie em Deus, no seu guia espiritual. Eles estão trabalhando por todos nós. Toda alma precisa de paz. Amém. E agora, em cumprimento à nossa abertura, fazemos então um Pai Nosso, a Ave Maria e a prece das fraternidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa passagem. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Então, hoje nós teremos aí o nosso querido Fernando Brandão. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite. Um pequeno probleminha aí de conexão, mas já está resolvido. Que bom. Boa noite a todos. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui na nossa casa virtual, na nosso querido Lar Seara Esperança, que tem nos dado tantas oportunidades, né, com tanto carinho, e a gente precisa sempre agradecer. Gratidão é uma atitude muito importante que deve ir na frente da gente, né? A gente deve começar com essa atitude sempre. Isso nos ajuda muito. Então, amados irmãos, como o Júlio nos falou, nós estamos no meio de uma grande transição. Uma transição que a gente já vem falando, né, sobre as dificuldades dela, a importância, a magnitude, o que representa para cada um de nós, para todos nós e para todo o planeta, o que tudo isso representa. Então a gente já, intelectualmente, a gente já tinha ideia, né, de tudo isso. Mas é diferente quando a gente imagina e idealiza alguma coisa e quando a gente vive essa coisa. Então, hoje nós já estamos vivendo um efeito colateral, ou não tão colateral, um efeito direto mesmo, né, dessa quarentena, desse isolamento social, né, a nosso ver é necessário, embora vozes discordantes, né, que a gente respeita, mas cientificamente é bastante óbvio, né, que a nossa capacidade de curar o vírus não é a mesma com que esse vírus se alastra. Então, esse isolamento é necessário para que não haja o caos, né, em todo o nosso sistema de saúde, como a gente tem visto em várias partes do mundo. Mas é evidente que a gente não pode simplesmente desligar a chavinha de um dia para a noite, né, e deixar tudo aquilo, toda a estrutura, né, de serviços que movimentava a nossa economia e que justificava a vida como a gente a vinha levando, né, a gente não pode do dia para a noite simplesmente desligar isso. As pessoas têm as suas atividades, né, inseridas dentro da cadeia da produção de bens e serviços, né, a produção e a distribuição desses bens e serviços como meio de auferir os recursos necessários, o dinheiro para a sua sobrevivência, né? Então a gente não pode do dia para a noite aí simplesmente esquecer de tudo isso e, bom, agora vamos viver de brisa, né? Ou mesmo de luz, simplesmente nos alimentando, né, das energias cósmicas e tudo mais. Nós estamos preparados ainda para isso. E a mudança
ela precisa ser paulatina. Então aqui vai um desafio para as cabeças pensantes, né? Para a criatividade do nosso povo e dos povos da Terra, né? Para que a gente pense em outras formas de sustentar a vida social, né? Enquanto isso, valeria aquilo que nós temos chamado de pacto social. Aqueles que têm condições, né, de negociar, de se acertar com os seus fornecedores, com os seus clientes, aqueles que estão inseridos aí no meio de uma cadeia produtiva ou distribuidora de bens e serviços, né, que a gente pudesse se entender. Mas dentro dessa situação toda, como o Júlio bem lembrou, né, nós temos que agradecer muito, 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 muito do fundo dos nossos corações a todas essas atividades e profissões, essas categorias que estão se sacrificando para que nós possamos ficar resguardados, né, na nossa quarentena. E lembrar, evidentemente, dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de limpeza, todas as pessoas que trabalham nos hospitais, as pessoas que participam dos meios de transporte, os motoristas de ônibus, de caminhões, de aplicativos, né, os entregadores, as pessoas encarregadas da segurança, os policiais, enfim, todas aquelas profissões, aquelas atividades, aqueles serviços que são de base, que absolutamente não podem parar, né? E que são eles que nos garantem, né? Os funcionários de supermercados, de farmácias, eles que garantem a nós essa possibilidade de estarmos recolhidos aqui, tranquilos, né? Entre aspas, tranquilos. E é dentro desse recolhimento que eu me lembrei. Há muitos anos, né, havia uma atividade, uma prática, né, que era a do eremita. A pessoa que queria se isolar, ela entrava numa mata, ia para alguma caverna ou se isolava em alguma cabana choupana bem distante, né? E ali ficava sobrevivendo das coisas locais, frutas silvestres e pesca, enfim, e meditando e orando. Os yogis faziam muito isso, né? Isso depois passou para as religiões, né, através dos monastérios, conventos e monastérios, né, onde as pessoas se isolavam do mundo, das desgraças e pecados do mundo, né, como dizia. Mas com o passar do tempo, esse tipo de isolamento ele foi perdendo a sua razão de ser e mesmo as condições de se fazer, porque lugares distantes e isolados acabaram ficando muito poucos em todo o planeta, pelo crescimento de toda a população. Mas hoje nós estamos forçados a ficar nas nossas cavernas, a ficarmos presos em nossas grutas. E é natural que ocorra um desgaste. Nem todos nós temos a graça, digamos assim, de termos só pessoas simpáticas à nossa volta, né? E nós estamos fazendo um exercício de convivência muito importante, que é a convivência conosco mesmos, para aqueles que moram sozinhos, e com os nossos próximos, mais próximos, que são aqueles que vieram na parentela humana, vinculados diretamente a cada um de nós. O esposo, a esposa, os filhos, os parentes que moram conosco, né? O cunhado, a sogra. Eu, quando falo na sogra, a minha esposa sempre briga comigo, fala, eu também sou sogra.
mas a gente fala com muito carinho, né, das sogras. E para aquele que está no momento com a sua sogra, né, recolhido na sua gruta, ali, a convivência diária, né, eu lembro que tem aquele que está sozinho na sua casa, no seu apartamento, né? E para aquele que está sozinho, eu lembro que tem aquele que está com a sua sogra. E cada um de nós, creiamos nisso, cada um de nós está no lugar que precisa e que merece. E aqui vai um beijo muito especial para todas as sogras, né? Apenas uma forma da gente ilustrar. Que a convivência humana, ela é delicada. E a gente, com o passar do tempo, dos anos, a gente desenvolve certos mecanismos para ir superando, né, as dificuldades e tudo. E esses mecanismos, eles nem sempre são tão eficazes assim, porque muitas vezes eles não são realmente verdadeiros. Então, num momento como esse, que a gente está obrigado a conviver, né, com a família mesmo, conviver com aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo mais íntimo, né, a nossa parentela humana mesmo, aquelas pessoas, aqueles seres que vieram ao mundo conosco para convivermos, é nesses momentos que a gente tem que olhar a vida como ela é. E os ensinamentos espíritas vêm em nosso socorro, em nosso auxílio e em nossa elucidação. Eu me lembrei aqui de que nesses momentos de dificuldade, de desgaste, a impaciência, a desilusão, o medo do futuro, a incerteza, podem se infiltrar em nossas grutas, em nossos retiros. E é natural que assim seja. O que não é natural é que esses sentimentos encontrem guarida em nossos corações. Isso não é natural. É natural que a gente tenha medo. Isso faz parte do próprio desenvolvimento humano. Ele é até necessário para que nós reajamos às situações que se nos apresentam. Mas não é normal que esses sentimentos ruins e negativos de apreensão se instalem e se tornem habituais e cotidianos. Isso não é normal. E por causa disso, eu me lembrei de uma mensagem que eu repito sempre nesses momentos, que é uma mensagem bem perto da que o Júlio leu para a gente agora, uma coisa interessante, eu já tinha preparado aqui. A gente sabe que de interessante não tem nada, o plano espiritual prepara tudo com antecedência e a gente é mero papagaio, que repete aquilo que escutou, né? Então a gente vê o plano maior aí de organização nessas aberturas ao acaso, entre aspas, né, dos livros que a gente lê, as mensagens e o sentido das coisas que a gente vai escutando. Então eu me lembrei dessa mensagem, que é também do livro Fonte Viva, né, nosso querido Emmanuel, é a mensagem 52, que tem o título Servir e Marchar. E ela se baseia numa passagem da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Essa epístola ela é muito contestada desde sempre, né, desde que ela apareceu, por volta de 90, depois de Cristo, se não me falha a memória, é muito contestada se a autoria seria de Paulo mesmo ou não, pelo estilo, pelo conteúdo, a forma como ela está escrita, enfim. Mas, de qualquer forma, é uma epístola
E os estudiosos dizem que o sentido, né, se não foi Paulo que escreveu, foi alguém bem próximo a ele, porque tem muitas ideias, né, muitos valores, o sentido da epístola. E o próprio Emmanuel a inclui aqui e coloca como de autoria dele. Então, vamos respeitar o Emmanuel. E a passagem diz o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, quando dá aquele desânimo, quando bate aquela tristeza, quando bate aquela incerteza do futuro, aquele medo, aquela angústia, ansiedade somam ao nosso coração, eu me lembro sempre disso, dessa passagem. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É uma coisa interessante, o povo brasileiro, ele tem uma característica: sofrido, surrado, é difícil, é lutador, é batalhador, tantas dificuldades, tantos problemas, mas nós nunca tivemos uma guerra, um cataclismo, uma situação terrível em que o povo inteiro fosse submetido à fome e à miséria absolutas, como outros povos na história da humanidade, né? Mas, e não obstante isso, o nosso povo desenvolveu uma característica de não se entregar, uma característica de ter esperança sempre, um sentimento de religiosidade muito importante, e isso tem se mostrado através dos tempos, né? Então, essa passagem, portanto, tornai a levantar as mãos. Será que o probleminha foi lá no... Bom, tivemos um probleminha com a conexão ali com o Fernando Brandão. Vamos lendo a mensagem, né? Aqueles... Pode cair. Bom, então vamos lá. Voltou? Voltamos? Voltou. Voltamos. Aonde que estávamos? Aonde que estávamos? Alguém lembra onde é que parou? No início ainda. Levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Então, tendo a compreensão aí, questões técnicas, né? Novamente, então, atender a passagem de Paulo e vamos tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, né? E essa passagem, como nós dissemos, é uma passagem da Epístola de Paulo aos Hebreus, que não se sabe ao certo se teria sido Paulo que escreveu, mas certamente, se não foi ele, foi alguém próximo, por causa das ideias, o conjunto da epístola. E se Emmanuel colocou aqui, mais uma razão para a gente entender que ela deve ter sido escrita por Paulo mesmo. Mas essa passagem, ela sempre me trouxe assim muito estímulo nos momentos mais difíceis. Eu sempre me lembro dessa passagem e procuro tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Por isso que eu me lembrei dela hoje também. E o Emmanuel comenta o seguinte:
Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. As trovoadas da incompreensão. Os granizos da maldade. Os detritos da calúnia. A canícula da responsabilidade. O frio da indiferença. A secura do desentendimento. O escarracho da ignorância. As nuvens de preocupações. A poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. Qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para diante, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Como na mensagem do Júlio, servir. Servir. E eu acho que se harmoniza com essa mensagem o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Fé que Transporta Montanhas. A fé que transporta montanhas. Muito bem. Eu sempre perguntei, né, para os mentores, para as entidades, assim, eu sempre amolei muito eles, querendo saber o que é isso, o que é aquilo, né? Então eu perguntava, mas o que é caridade? Eu falava, caridade é isso, aquilo. Eu falei, não, eu quero saber, quero uma definição de caridade. E assim eu fui fazendo, amolando eles bastante, né? E perguntando o que é fé, o que é humildade, né, o que é esperança, o que é isso, o que é aquilo, que eles me definissem, né, bastante, de uma maneira bem simples e bem objetiva, o que seriam essas virtudes, né, porque o que nos importa, na verdade, é o estudo das virtudes, né, como a gente precisa compreender cada vez mais cada uma delas, né, para que a gente possa tentar praticá-las, para que a gente possa ir vivendo devagarinho, dia após dia, passo após passo, né, no caminho que Jesus nos chama, né? Então a gente precisa saber andar por esse caminho. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele disse. Então a gente precisa saber andar por esse caminho. E para andar pelo caminho de Jesus, a gente precisa conhecer as virtudes. E a fé é uma delas. Eu sempre perguntava, mas o que é fé, o que é fé, o que é fé? E aí, eu vou deixar para responder o que eles me disseram daqui a pouco. É bem simples, mas é de uma grandeza imensa. E nós temos, nesse capítulo, né, a fé que transporta montanhas, a gente tem o item que fala na fé religiosa, condição da fé inabalável. E o Kardec, ele faz a distinção, neste trecho aqui do Evangelho, eu acho que é um dos grandes, se não o grande ensinamento da doutrina espírita, que ele distingue a fé entre fé cega e fé raciocinada. É evidente que a doutrina espírita tem grandes ensinamentos, normalmente aqueles ligados ao aspecto moral, que é o próprio Evangelho, né? Que é o estudo dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. É evidente que a doutrina espírita nos trouxe
grandiosos ensinamentos sobre a existência do plano espiritual, a nossa existência como espíritos encarnados, a interrelação entre os planos material e espiritual, as leis que regem toda essa comunicação, né? Enfim, a doutrina espírita nos trouxe esclarecimentos sobre um monte de coisas. Mas, nesta questão, eu acho que os ensinamentos que Kardec nos colocou sobre a fé são cruciais e marcam um momento histórico muito importante na história da humanidade, do pensamento humano. Porque até então, as religiões existentes, né, e aqui a discussão, o espiritismo é religião, não é religião, Kardec falou no que é o espiritismo, que não é religião, falou, não falou, aquela coisa toda, isso é um assunto para uma outra hora, mas no aspecto religioso, a gente via que a humanidade vinha sendo trazida, tendo como fundamentos das religiões vários dogmas. O que é dogma? Dogma é um princípio, uma afirmação que as religiões, cada religião tem as suas matérias de fé, os seus artigos de fé, né, os seus dogmas, e é uma afirmação que não admite prova em contrário. A pessoa que está dentro daquela religião tem que aceitar aquilo, porque aquilo foi decidido pelos criadores daquela religião, digamos assim, né? Por aquelas pessoas que fundaram aquelas religiões, aquele pensamento religioso. Então, sobre isso não é admitida nenhuma discussão, não é admitida nenhuma explicação, tem que aceitar aquilo e acabou. Como, por exemplo, da Igreja Católica, o dogma da infalibilidade do Papa, por exemplo, né? Com todo respeito e tudo, a religião católica é a religião berço de muitos de nós espíritas de hoje, né? Ainda mais aqui no Brasil, mas são certos princípios que as pessoas que seguem aquelas religiões têm que aceitar sem questionar. É a fé cega, né? E isso Kardec nos chamou a atenção. E Kardec traz um conceito que é extremamente libertador. É um conceito dos mais importantes que tem na doutrina espírita. É o ensinamento de que a fé tem que ser raciocinada, ela não pode ser cega. A gente não pode se submeter segue aquilo que outra pessoa nos diz, sem que a gente teste se aquilo é verdade, e mais, sem que a gente teste se serve para nós. Esse eu considero realmente um ensinamento que cria um marco na história das religiões e na história da própria humanidade, porque até então o homem colocava fora de si, colocava no sacerdote, no templo, nas oferendas, onde quer que seja, a condição da sua religiosidade. Então a responsabilidade, na verdade, não era do homem diante de si mesmo, e sim era diante de um sacerdote, se fosse ele padre, rabino, mulá, pastor, não importa o nome que se dê para a pessoa que exercesse aquele cargo dentro daquela religião, mas era diante de outra pessoa, né? Ou diante de um altar, diante de uma oferenda material, diante de alguma coisa que estivesse fora do homem, que ele colocava as condições da sua religiosidade. E era alguma coisa assim, se eu fizer isto, né, se eu cumprir determinadas obrigações, determinadas tarefas, eu cumpri com a minha obrigação diante de Deus, eu paguei os meus pecados, eu estou resolvido, eu cuidei da minha evolução espiritual e pronto. Só que o Kardec, ele traz esse ensinamento da fé que tem que ser raciocinada, e ele, na verdade, causa uma verdadeira revolução. Em que sentido? Ele diz o seguinte, olha,
Tudo bem, o Espiritismo traz isso, o Espiritismo não tem dogmas no sentido que as outras religiões têm, só tem uma afirmação que o Kardec trata de forma absoluta, que é fora da caridade não há salvação, colocando a caridade, a prática da caridade como a única forma da salvação do homem, né? Que é a única afirmação que o Kardec coloca de maneira absoluta. De resto, o Espiritismo, a doutrina espírita, não tem dogma de natureza nenhuma. Ninguém é obrigado a aceitar nada do que quem quer que seja esteja falando. Ninguém. E isso nos traz uma outra questão. Transfere o homem de uma infância religiosa para uma fase de responsabilidade adulta em matéria de religião. A fé raciocinada, que a doutrina espírita nos traz, ela nos abre um conceito completamente diferente daquele que a gente vinha acostumando a ter. A gente passa a ser os artífices do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Nós passamos a ser a pessoa que vai testar num laboratório da vida, das experiências comuns, se determinada coisa serve para a gente ou não, se está certo ou não. E assim o Kardec nos ensina que nós devemos exercitar, praticar e testar cada um dos ensinamentos de Jesus para ver se na prática funciona. Olha a grandiosidade desse ensinamento, que é um ensinamento libertador. Ele veio libertar, com esse pensamento, séculos e séculos e séculos de dominação e de comodismo. O homem vinha sendo dominado pelas religiões. Colocava fora de si, em outra pessoa, em outra situação, em outra coisa, as condições da sua evolução. Aí o Espiritismo chega falando, não, peraí, espera um pouquinho. A fé não pode ser cega, não, ela tem que ser raciocinada, e para ela ser raciocinada, você tem que conhecer. Para você raciocinar sobre alguma coisa, você tem que estudá-la, você tem que conhecê-la e você tem que vivê-la. Você tem que colocar em prática para ver se funciona, se é isso mesmo que estão dizendo. Jesus ensinou que o perdão é correto. Por que a gente não perdoa para ver se é certo mesmo? Ensinou que a humildade é uma coisa muito boa. Por que a gente não testa ser humilde para ver se funciona? E assim com todas as virtudes, a prática da caridade, o amor ao próximo, o amor aos inimigos. Esse perdão que é tão necessário hoje em dia, que é uma forma da gente se desfazer das energias negativas que nós mesmos criamos ali, com coisas ou situações que a gente não se desgruda, não perdoa, não esquece, não arranca do coração. Então esse ensinamento de Kardec, né, que a fé tem que ser raciocinada, ele é muito maior do que esse simples trecho onde ele é tratado, porque implica na mudança implica na mudança de comportamento, de sentimento do homem. É muito importante que a gente entenda o que seja a fé. Como eu disse para vocês, eu perguntei para uma entidade, né, o que era a fé. Perguntei. E uma entidade se manifestou como um baiano e se apresentou, falou, meu nome é Baiano Zé. Eu falei, muito prazer em conhecê-lo, né? Fazer uma pergunta, eu gostaria de saber o que é fé. Ele olhou bem para mim assim e disse, sujeito, fé é certeza. Fé é certeza, porque todo mundo, quando a gente pergunta o que é fé,
responde assim, fé é acreditar, fé é isso. Mas acreditar é algo que vem de fora para dentro de você. Alguém te colocou alguma coisa, alguém te explicou alguma coisa, te disse, te orientou, te ensinou alguma coisa. Esse é o acreditar. Você acredita porque você vê alguma coisa fora de você. Agora, certeza é alguma coisa que está dentro de você, que você adquiriu, que você desenvolveu, você construiu. Você transformou as dúvidas que você tinha, as incertezas, as indecisões, você transformou em certeza. Através do quê? Através da vivência, da experiência, do estudo, através da leitura, através de conversar com as pessoas, através de fazer cursos, através de discutir no bom sentido. Não aquela discussão destrutiva, mas a discussão construtiva. A dúvida buscando o esclarecimento, a dúvida no sentido científico da pesquisa. Tudo isso, todas essas posturas, essa atividade, né, a vivência dos ensinamentos de Jesus, tudo isso produz a certeza da fé. E ela é extremamente libertadora. Quando a gente entende que é espírito encarnado, que eu não tenho um espírito, mas eu sou espírito e este é o meu corpo, este é uma vestimenta temporária que eu utilizo para me manifestar aqui neste plano. Quando eu entendo isso, muda muita coisa. E quando a fé se revela dentro de mim, no aceitar essas realidades que sempre estiveram à nossa volta e dentro de nós, e que agora a gente abriu os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, quando a gente se percebe disso, a gente vê a grandiosidade da misericórdia divina, a oportunidade da encarnação. Por que nós estamos aqui neste planeta? Por que nós estamos neste plano da existência, neste momento? E a certeza de que nós estamos no lugar que nós precisamos e que merecemos. A gente precisa estar aqui e a gente merece estar aqui. Se a gente tivesse outro mérito, outra circunstância, nós estaríamos em outros planetas por aí, quem sabe andando de disco voador. Eu costumo brincar, né? A doutrina espírita é silente a respeito, não fala nada de disco voador, eu que costumo brincar com isso. Esclarecer, né? O Fernando falou em disco voador. Nós estaríamos em outros planos, nós estaríamos em outros lugares, em outros planetas. Mas nós estamos aqui e agora, tendo que passar por isso. Então vamos usar a nossa criatividade, vamos usar a nossa boa vontade, vamos tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, vamos fazer tudo o que for possível para a gente passar por estes momentos difíceis, cansativos, né, que nos trazem apreensão e um certo sofrimento. Vamos passar por isso da melhor maneira. Vamos procurar ter a fé inabalável. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vamos praticar a caridade, vamos compreender as situações, vamos ter boa vontade de solução, tanto no nosso recolhimento, tanto no relacionamento íntimo, doméstico, que a gente, muitos de nós são obrigados a estar neste momento, né? Quanto nos relacionamentos profissionais e sociais. Vamos buscar ter a melhor compreensão, ter a boa vontade, vamos procurar dar o primeiro passo no sentido do entendimento, e vamos estar abertos, porque se a gente estiver elevado, se a gente estiver realmente preparado e buscar a ligação com o plano espiritual, realmente, sinceramente, com força, com fé, com certeza, eles vão estar ao nosso lado, vão ter condições de nos transmitir
orientações, ensinamentos que vão nos ajudar muito a sair dessa situação. Toda transição é traumática, mas é necessária. Nós estamos passando por um processo de transição muito grande. Eu acho, isso é ideia minha, que a espiritualidade ainda vai nos surpreender revelando um monte de coisas que estão acontecendo agora, nesses momentos, não só no plano material, mas no plano espiritual. Acredito que a gente ainda vai receber muitos esclarecimentos. Tenhamos fé, vamos ter essa certeza. Como o Júlio sempre lembra, Deus está no comando e Jesus está no leme. Vamos nos lembrar sempre disso. Vamos nos conscientizar daquilo que a gente é. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos seus filhos diletos. E Deus não dá mais do que a gente pode aguentar. E se a gente pedir pão e água, Ele não vai nos dar nada diferente disso. Nada de ruim. Então vamos encher os nossos corações de esperança, vamos enchê-los de fé, de certeza de que dias melhores virão, que a gente está construindo esses dias hoje, estamos fazendo o futuro hoje. Vamos estudar aquilo que seja da nossa área profissional, vamos buscar outras alternativas, vamos dar asas à criatividade, à imaginação, vamos ter aquela esperança de realização, porque só assim, só a gente tornando a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, é que nós vamos um dia encontrar Jesus no fim da nossa caminhada. Amados irmãos, que Deus nos proteja, que Jesus nos ampare, que tenhamos sempre a fé e a certeza de que dias melhores virão. Que sejamos todos abençoados, protegidos e iluminados na nossa fé. Graças a Deus. Muito obrigado aí ao Fernando, né, pela leitura, pela explanação, né? E lembrando até mesmo sobre o eremita, há muitos anos atrás nós tivemos uma palestra, assim, um palestrante novo, ele veio de fora e veio fazer uma palestra na nossa casa. E ele comentou um tema muito bem próximo a isso, né? Que ele comentando o seguinte, que desde que o mundo é mundo, que o ser humano ele tem problemas, né? Só que o ser humano ele foi concebido para viver em sociedade, né? Então, se eu não quero ter problemas, eu vou para o meio do mato, vou morar numa caverna, longe de tudo e de todos, né? E aí eu não vou ter problema na vida. Então ele comentava o seguinte, mas quem que consegue viver sozinho? Né? Você pode, de repente, ficar lá uma semana, duas, um mês, mas não tem como, né? Então ele explicando que não vai ser essa a forma da gente ter menos problema na vida. O que vai diferenciar é a forma com que nós lidamos com esses problemas. Aí é onde está o grande diferencial, né? Se nós não valorizarmos tanto, né? Não nos deixamos entrar muitas vezes no mesmo padrão vibratório de outras pessoas, enfim, não temos um sentimento de ódio, de vingança, tentarmos apaziguar sempre, termos a humildade, né, de perdoar, com certeza conseguiremos viver melhor, né? Muito bem.
Com certeza. Será que eu... Mauro, tá tudo bem aí com a minha conexão? Ah, tá. Muito bem. Desculpe, fiquei na dúvida. Então vamos às nossas vibrações da noite de hoje, né? Temos bastante solicitação aí de vibrações e temos até no final eu vou contar para vocês um acontecido aí muito gratificante, muito feliz, dentro dessas nossas vibrações, tá bom? Então, como sempre pedimos nesse momento, vamos novamente buscar aí fechar os nossos olhos, né? Acalmar aí os nossos pensamentos, a nossa respiração. E eu sempre procuro lembrá-los também, né? E nessa fração de minutinhos aqui, com certeza, espíritos muito, muito, muito queridos, muito amados nossos, já desencarnados, às vezes um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, enfim. Nesses pequenos instantes eles têm a oportunidade de se achegar juntinho a nós, nos dar um abraço muito, muito, muito amoroso e compartilhar desse momento conosco, não é mesmo? Então, neste momento de paz, harmonia e equilíbrio, lembremos-nos de que viver é um ato de amor. E sendo assim, elevemos nossos pensamentos ao Criador da vida e a Jesus, nosso divino amigo, deixando jorrar de nossos corações o que de melhor há em nós. Pai, fonte de toda a vida, aqueles que te procuram sempre pedir, mas hoje nós queremos. Utiliza-te, Senhor, da nossa fragilidade, que é tudo quanto dispomos para em doação total em favor de nossos irmãos necessitados. Assim, vibremos pela paz do nosso planeta e por seus dirigentes. E fazemos também uma vibração em especial, né, pelo nosso país, o nosso Brasil, para que possam promover a verdadeira justiça social. Vibremos pelos que se sentem injustiçados, para que possam compreender que, se assim se sentem nas ocorrências da vida, é por lhes faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Vibremos amor por aqueles que nos odeiam, pois o amor é o sol que nos aquece e ilumina. Vibremos pelos que se dizem nossos inimigos, porque se hoje nos odeiam e perseguem, poderão ser convertidos ao bem com amor desvelado e compassivo. Doce é amar e perdoar sempre. Vibremos pelos desalentados, pois o desalento renova as próprias forças ao contágio do bom ânimo. Vibremos fé pelos incrédulos na justiça de Deus, porque espalhar a fé é oferecer a vida e a paz aos semelhantes, desdobrando alvoradas de luz na terra. Vibremos pelos fracos, para que sejam socorridos, e também pelos fortes, para que sejam bem conduzidos. Vibremos pelos que ensinam, para que possam construir a comunidade dos homens de Deus. Vibremos pelas crianças, pois a infância é a experiência em começo que nos compete orientar e conduzir.
Vibremos pelos jovens para que não mergulhem nos abismos da ilusão. Vibremos pelos idosos, pois já percorreram um longo caminho e ainda se faz necessário muita energia para concluir sua jornada. Vibremos pela família, porque esta cresce à medida que crescemos com amor. Vibremos pela expansão do Evangelho nos lares, porque o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Sustentando semelhantes igrejas da família, teremos a existência transformada na direção do sumo bem. Vibremos pelos que choram em todas as dimensões da vida, porque o pranto é a água da purificação. Vibremos pelos criminosos, pois onde estiverem são prisioneiros da consciência guardada pelo remorso, então transformada em sentinela de Deus. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, para que possam compreender que toda dor é renascimento. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, principalmente por aqueles com os quais a convivência nos é mais difícil. E vibremos também, para fazermos uma vibração também aí para todos que vocês trazem no pensamento de vocês nesse momento. Nós vamos pedir uma vibração para um ex-vizinho nosso aqui do conjunto onde moramos, né? Carlos Có, é assim mesmo o sobrenome, Carlos Có. Ele desencarnou ontem, né? Então nossas vibrações aí, o Carlos e principalmente também pela família dele, né? Vamos fazer uma vibração também muito amorosa para a nossa Eli Cardoso, né? O Gileno Cardoso hoje faz 1 ano do desencarne dele. O Eli e o Gileno Cardoso são pessoas aí que muito, muito queridas, participaram muitos anos aí na nossa casa, né? Nos ajudaram muito também nos eventos, então são pessoas, tanto a Eli quanto o Gileno, pessoas muito, muito queridas nossas. Então, nossas vibrações para o nosso amigo. Nos foi pedido também Hélio Hideyoshi Arshida, está entubado. Nos pediram novamente a vibração pelo senhor Sebastião. Essa solicitação de hoje, o senhor Sebastião Oswaldo Dias Pontes, pai da Marli Regina, que está internado no Hospital Anteira, em Taboão da Serra. Senhor Sebastião Oswaldo Dias de Pontes, né? Nos pediram ainda para continuar fazendo vibrações aí para o senhor Francisco Pacheco e para o senhor Eribaldo Vieira dos Santos, que continuam internados, situação bastante complicada, né? Mas fazemos aí nossas vibrações, né? E vamos fazer também uma vibração também muito, muito amor para a nossa querida Luana, imaginando a nossa avó Brígida, nossa querida tia Fátima, e possa estar juntinho a ela, e que esse pequeno problema possa ser resolvido da melhor forma, né? A nossa querida Luana. E, como eu comentei para vocês no início, uma surpresa muito positiva, né? Nos foi solicitado as vibrações pela instituição Lar Ternura, principalmente cuida de
de crianças excepcionais, né? E uma das cuidadoras foi confirmada com Covid-19, né? Mas o Marco, né, que, se não me engano, acho que foi antes de ontem que eles pediram as vibrações, tanto para o Lar Ternura e principalmente também para o Marcos, que é um dos que são atendidos no Lar Ternura. Ele foi levado no hospital e eles estavam muito preocupados, achando que ele estava também com Covid-19. Mas depois fizeram os exames rápidos, né, e foi contestado que era pneumonia, né? E foi descartado então a Covid-19. E o mais lindo é que o Marcos, ele está desde os 4 anos no Lar Ternura, né? Ele foi abandonado com 4 anos de idade. Ele está há muitos anos ali no Lar Ternura. E hoje ele tem 34 anos. E ele sofreu paralisia total, ele não anda, não fala, mas ele tem compreensão das coisas, tá? E o que acontece? O Lar Ternura, nesses 30 anos, tentou algumas vezes o contato com a família, com a mãe do Marcos, e nunca conseguiu. E olha só como são as coisas. O hospital onde ele estava internado, como uma propensão muito forte que fosse Covid, né? Eles conseguiram contato com a mãe do Marcos. E ela foi até o hospital, olha que coisa linda, né? E, inclusive, ela se comprometeu, levou ele para casa dela, o Marcos, vai tratar dele enquanto ele estiver com essa doença, né? E assim que ele se recuperar, ele vai ter que voltar para o Lar Ternura. Mas ele ficou, assim, relataram que ele ficou muito feliz de ter reencontrado, né, a mãe, e aí ela vai passar a acompanhar, a visitar ele periodicamente. Mas olha que coisa, né? Depois de 30 anos, ele conseguiu, então, essa união novamente com a mãe, né? Muito, muito bom. Então vamos chegando próximo aí do encerramento do nosso evangelho dessa noite. Nós vamos pedir aí para o nosso querido Fernando Brandão dar o seu boa noite para todos nós. Por favor, Fernando. Bom, meu querido Júlio, todos os ouvintes, os queridos confrades, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma oportunidade de trabalho, e pedir a Deus, né, que nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, e que Jesus permaneça no leme, né, esteja no leme, como diz o Júlio. Muita paz, muito amor, muita fé e muita determinação para todos nós, que dias melhores virão, graças a Deus. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. E obrigado ao Mauro também, né? O Mauro, o pessoal que fica por trás é sempre esquecido, né? Você sempre fala no Mauro, mas muito obrigado, Mauro. Um abração também, né? Tudo de bom, muita paz para todos aí, você, na sua família e tudo. Um abração. Não, e inclusive eu até lembrei, nada é por acaso, eu lembrei hoje também de nós falarmos, além de agradecer, de nós fazermos uma vibração também, tanto para o Mauro quanto para a sua família, para que ele esteja sempre aí com saúde, com energia e que possa estar nos auxiliando. Olha, lembrei disso hoje à tarde, né? Dando esse garante para nós, né? Muito bem. Então, doutor Fernando, muito obrigado
Que Jesus Eu que agradeço. A nos, nós todos. nos acompanhe. E concluindo, então, a, as vibrações ainda, a fluidificação das águas, né? Eu me emocionei com a história do Marcos, né? Então deixamos também aí uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la onde se fizer necessário. E finalmente, com a permissão de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que sejamos seus verdadeiros discípulos. Que assim seja, graças a Deus. E agora então vamos, né, fazer a fluidificação das águas, né? Senhor Jesus, abençoe estas águas e que o Senhor permita que elas possam ser fluidificadas pelas mãos desse verdadeiro discípulo de amor, Bezerra de Menezes, para que quem delas tomar possa curar todas as enfermidades do corpo e as angústias da alma. Que assim seja. E fazemos então a oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes, duas legiões de que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. E para encerrar, nós vamos fazer uma leiturazinha do Nova Era. Nos foi até solicitado para que lêssemos novamente essa passagem que fala sobre caridade. Caridade é a palavra sonora que brilha como o sol. O coração que vive em caridade resplandece em luz. Todo filho deve demonstrar caridade ao falar a alguém, paciência no escutar e até em olhar alguém. Caridade no pensar, pensar em caridade, desejando o melhor para todos. Todo filho deve evitar afetação ao se expressar, evitar gestos estudados, enfim, ser o mais natural possível. Lembrai-vos de que toda palavra que sair de nossos lábios deve ser medida e analisada, assim como nos pensamentos e nos desejos. Refreai vossas vidas, filhos, e procurai viver de maneira cristã, sempre que tiverdes ou desejardes fazer algo. Consultai a vossa mente superior. Pensai em Jesus e peçais inspiração para vos decidir pelo lado mais certo. Procurai viver o nosso dia alegre e feliz, não fazendo nada que venha contrariar os princípios cristãos e prejudicar o progresso espiritual. Muitas modificações se farão a partir de agora na terra. Dias tristes virão. Muitas lágrimas terão os espíritos fortes que secar dos fracos. Amparai-vos. Amparai-vos pela oração e vigiai vossos pensamentos com cuidado. Catástrofes, misérias, enfermidades, desempregos serão uma constante. Para isso, todos os filhos devem preparar-se. Com Jesus no coração, todos sentir-se-ão fortes, porque realmente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus guiará seus irmãos pelo melhor caminho se esses entregarem-se a Ele com confiança.
Desencarnações em massa poderão ocorrer. Procurai preparar todo irmão que cruzar o vosso caminho, recomendando orações e vigilância. Essa é a época do Armagedon. Espere as mudanças na Terra, no sentido geográfico e na vida de seus habitantes. Muitos pensarão em castigo e em fim de mundo. Será, sim, o fim do mundo, mas a Terra continuará apesar dos incidentes pelos quais terá que passar, e será realmente o fim de muitos irmãos na vida, aqui na Terra, mas marcará o princípio de uma vida melhor para muitos. Será o fim para todos os espíritos rebeldes que contrariam a lei do amor e que só pensam em seu egoísmo e comodismo. Destes dias de tempestade na Terra, surgirão dias radiantes de sol, mas para aqueles que persistirem e basearem suas vidas na caridade para consigo e com todos. Para este fim de ciclo e século, Jesus e seus auxiliares há muito vêm preparando os homens. Só estará despreparado quem fizer ouvidos moucos e encarar os avisos, as advertências com indiferença. Se houver choro e ranger de dentes, é porque assim preferiram os incrédulos. Meditai sobre tudo o que vos chega do alto e acertai o rumo de vossas vidas. Protegei as crianças, orai pelos jovens, tão perdidos e inseguros, apoiai-os sempre que possível olhar por eles. Sintonizai-vos com as forças do bem para seres inspirados com o acerto. Muita paz e bênção do irmão Bezerra de Menezes. E assim vamos chegando então ao final do nosso evangelho desta noite. E aí vamos ler a evocação a Jesus. Jesus vela por nós para que guardemos a unidade de espírito. Cerca-nos com a tua proteção e que ela se constitui muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos que solicite a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se acham a nosso derredor. Tirai-lhes o desânimo, dai-lhes coragem, fé e esperança no futuro melhor. Cerca-os dos bons espíritos, teus prepostos. Perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão e o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Que assim seja, graças a Deus. Né? E assim então vamos encerrando esse nosso evangelho. Se Deus quiser, na semana, se tudo der certo, vamos ter também mais uma surpresa. Muito feliz, né? Mais uma pessoa também muito, muito querida da nossa casa. E se Deus quiser também vai estar participando conosco também. Tá bom? Então, muita luz, muita serenidade, confiança e fé, né? Como disse o Fernando, certeza de que tudo passa e isso também vai passar, né? E o mais importante é como passaremos por isso, como isso vai nos transformar de dentro para fora, nos modificar, né? Então, isso é extremamente importante nos dias de hoje. Bom? Então, fiquem com paz, né? Com equilíbrio, com Jesus no coração, e até amanhã, se Deus quiser. E Ele assim quererá. Boa noite a todos.